Oi, turma, tudo bem? Vamos falar a respeito das matrizes? Vamos falar de determinantes, então? Bom, o determinante é um outro cálculo que a gente pode fazer com as matrizes. Quando ela é de ordem 1, é simples, o próprio número é o determinante, tá? Não tem segredo, é só isso mesmo. Quando é de ordem 2, a gente tem que fazer uma continha, mas bem simples também. Eu multiplico a diagonal principal e subtraio da multiplicação na diagonal secundária. Como assim? Bom, quanto que dá 4 vezes menos 5? Dá menos 20. E quanto que dá 3 vezes 6? Bom, 3 vezes 6 dá 18, só que menos com menos fica mais. Quanto que dá menos 20 mais 18? Menos 2. Então, o determinante da matriz B é menos 2. É obrigatório ser negativo? Não, pode ser qualquer valor. Inclusive, aqui, a gente pode fazer um tipo de pergunta e falando assim, ó. Se eu sei que o determinante de B é menos 2, e coloco a letra X aqui, pergunto para vocês quem é esse X. O que eu faço? Mesma coisa. Multiplico o cruzado, aqui vai ficar um X. Então, eu vou ter, se fosse o X ali, né? Eu fico com menos 20, aí vai ficar menos 6x igual a menos 2. Então, é mais fácil eu ficar com menos 20 aqui, trazer o 2 para cá e o 6x para cá. Então, fica menos 18 igual a 6x, então é menos 18 sobre 6 igual a x, vai ficar menos 3 igual a x, ó. Que era o menos 3 que estava ali. Então, mesmo que eu coloque um x ali, fica bem simples para a gente resolver. É só fazer o processo inverso, tá? Bem tranquilo mesmo. Quando eu tenho uma matriz de ordem 3, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu vou pegar as duas primeiras colunas e vou repetir aqui do lado, ou eu pego as duas primeiras linhas e repito aqui embaixo. Eu acho mais fácil pegar as duas primeiras colunas e repetir aqui ao lado. Eu acho que fica visualmente melhor. Depois que eu faço isso, eu vou multiplicar todas essas diagonais e vou somando esses valores. Ó, multipliquei e eu vou subtrair por essas multiplicações. Só que cada multiplicação dessa aqui, eu tenho que multiplicar por menos 1. Enquanto aquelas outras, eu tenho que multiplicar por mais. Só que eu já esqueci tanto de multiplicar por esse menos 1, mas tanto que eu comecei a fazer assim, ó. Comecei a colocar um menos, porque daí eu consigo lembrar dessa matriz de ordem 2. Coloco um colchete, coloco todos esses resultados sem multiplicar por esses valores negativos, por esse menos 1, e fecho. Porque quando eu coloco esse menos e esse parênteses, por tabela eu já estou multiplicando por esse menos 1, tá? Então, ó, como é que a gente vai fazer? Então, vamos lá, me acompanha aqui, ó. Eu vou fazer 3 vezes 2 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 3 vezes 6, menos 18. 6 vezes 1 vezes menos 5, menos 30. Terminei as três diagonais, coloco um sinal de menos, colchetes e vou começar agora. 6 vezes 2 vezes 6, 72. 3 vezes 3 vezes menos 5, menos 45. Menos 1 vezes 1 vezes 1, menos 1. Aí, agora eu só vou resolver o seguinte. Quanto é que dá 3 menos 18 menos 30? Menos 45. E 72 menos 45 menos 1 dá 26. Só que tem um erro aqui, que eu já vou consertar. Aqui, ó, tem que ser menos 45 menos 26. Por quê? Porque se aqui é menos e aqui é mais, aqui fica negativo. Quanto é que dá menos 25 menos 46? Dá 71. Como os dois são negativos, fica menos 71. Eu já vou arrumar esse 19 na hora que vocês verem o PDF dessa aula, já vai estar corrigidinho, tá? Então, vamos continuar aqui. A gente tem um teorema de Laplace, que é quando as matrizes são maiores do que 3 por 3. Então, aqui, ó, eu tenho uma matriz 4 por 4. O que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Eu preciso escolher uma linha ou uma coluna. O melhor é sempre escolher uma linha ou uma coluna que seja mais fácil os números da tabuada para ti. Então, eu não escolheria essa coluna, eu escolheria provavelmente essa coluna aqui, porque eu acho a tabuada do 4, do 2 e do 1 bem mais fáceis do que a do 5, do menos 3, do 0 e do 4, tá? Mas, assim, é por escolher. Tem gente que vai preferir pegar essa aqui, ó, porque é 0, 1, 1 e 5. Também, bem mais fácil também. Mas daí, como é que a gente vai fazer? A gente calcula o seguinte. Eu vou colocar o elemento a 11. Por quê? Porque eu escolhi ele. Então, eu vou colocar ele aqui, 4. Quando eu pego esse elemento, eu corto aqui,
corto aqui. Tá vendo que sobrou uma matriz 3 por 3? Então, eu resolvo esse determinante. Vamos supor que esse determinante deu 72. Então, eu vou trocar aqui por 72. Eu vou fazer 4 vezes o 72, tá? Tá, e depois que eu vou resolver isso, eu vou fazer um sinalzinho de mais e vou pegar o número 5. O que é que eu vou fazer? Vou cortar essa linha e essa coluna. Tá vendo que sobrou aqui uma matriz, ó? 2, 3, 1, 1, 2, 1, 0, menos 2 e menos 5. Então, vou fazer um determinante disso aqui e vou colocar a resposta aqui também. Tá, terminei de fazer isso. Agora vem o menos 3, então eu excluo aqui, excluo aqui. Quem é a minha matriz que sobrou? 2, menos 1 e 1. Depois, 1, menos 3 e 1. 0, 2 e 5. Vou calcular o determinante de 3 por 3 e vou colocar o valor aqui também. Depois, a última ali, eu vou ficar com 0, que daí eu corto essa linha, e a linha e a coluna, né? E eu fiquei aqui com uma matriz também, ó. Menos 2, minto. 2, menos 1 e 3, 1, menos 3 e 2, 0, 2 e 2. Calculo o determinante dela e coloco aqui. Só que como aqui é 0, nem preciso calcular esse determinante, porque aqui vai dar 0 que não vai influenciar no meu resultado final, tá? Então, ó, eu preciso, na verdade, fazer a A11, a A12 e a A13, tá? E daí, a gente tem que pensar como que eu vou calcular esse A11. Essa matriz A11, eu tenho que colocar um número menos 1, e o meu expoente desse menos 1 é para eu saber se esse determinante é positivo ou negativo, eu vou somar esses números. Então, aqui vai ficar 2. Como aqui é 2, quando é 2, esse número fica positivo, tá? Então, eu não preciso multiplicar a resposta desse determinante por menos 1. Agora, olha aqui a 12, o A12. Tá vendo que eu tenho 1 mais 2 dá 3? Bom, 3 é ímpar. Se 3 é ímpar, permanece o sinal do menos. Então, eu multiplico por menos o determinante dessa matriz que eu vou ter aqui. Na A13, 1 mais 3 dá 4, fica positivo. Então, aqui vai ficar positivo. Eu não preciso, né, multiplicar por menos 1. Então, já era menos 27. Então, olha o que eu vou fazer. 4 vezes o 41, que é o A11 vezes o A11, né? O elemento A11 vezes o determinante A11. Depois, 5 vezes o menos 7, menos 3 vezes o menos 27. Não preciso fazer o próximo, por quê? Porque vai dar 0. Então, eu tenho como resposta que o determinante é 210, tá? Tem algumas propriedades que facilitam, a gente não precisa fazer repetição de determinante das mesmas matrizes. Então, por exemplo, se eu faço a matriz transposta, eu não preciso calcular novamente o determinante. Por quê? Porque vai dar o mesmo valor, tá? Se eu olho a matriz e a primeira linha é trocada pela segunda linha, tá? Se eu troco a posição de duas linhas ou de duas colunas também, o determinante inverte o sinal. Se era positivo, vira negativo, porque como a fórmula é a diagonal principal menos a secundária, como fica a secundária menos a principal, acaba invertendo o sinal. Então, assim, se a matriz é transposta, fica igual. Agora, se eu troco linhas ou colunas, eu troco sinais, tá? Se a gente tem duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante vai dar 0. Não tem outra opção, tá bom? Então, ó, primeira linha e a última linha. Não precisam ser linhas grudadas, elas podem estar espaçadas ou colunas. Então, sempre procura para ver se acontece isso. Outra coisa que a gente pode fazer, se os elementos de uma linha, eles são multiplicados por uma constante, então, o determinante também vai ser multiplicado por essa constante. Então, olha só, a linha 3 é 4 vezes a linha 2, tá? Então, 4 vezes menos 3, menos 12, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8. Então, o determinante dela também vai ser multiplicado por 4. E a propriedade de Binet, tá? Que ela vai falar que a matriz inversa, a gente ainda não viu a matriz inversa, mas a gente vai ver que o determinante da inversa é a mesma coisa que 1 sobre o determinante da própria matriz. Mas a matriz inversa vai ser o próximo assunto, tá? Calma só um pouquinho. Quando a gente tem uma matriz, que a gente tem um triângulo de zeros, tanto inferior quanto superior, a diagonal principal vai ser o meu determinante. A aula de hoje era isso, então vejo vocês na próxima aula. Até mais!